E aí pessoal, eu vou mostrar aqui a vocês aqui sobre os fechamentos do motor. Você vê que eu tô com ele aqui para fazer a colocação dos cabos. Então você percebe aqui, ó, o local de início da colocação dessas bobinas. Primeira bobina principal que eu coloquei tá aqui, terminal inicial dela, ó. Tá só um cabinho desse lado. Aí veio aqui, ó, desceu aqui, faz o circuito todinho, finalizou aqui. No que finalizou aqui, automaticamente ela veio o cabinho, né? Entrou aqui para a próxima. Entrou na primeira base da próxima aqui no primeiro lado, ó. Fez todo o circuito. Saiu aqui. Daqui veio para essa próxima bobina. Pulou o primeiro lado da bobina, entrou lá no outro lado, ó. Entrou aqui, fez também o circuito. Saiu aqui. No que saiu aqui, veio, entrou, pulou esse lado da própria bobina, entrou na próxima bobina aqui do lado. No caso, entrou aqui e veio. Puxar aqui o fiozinho. Veio, fez esse circuito aqui, ó. Terminou aqui. Aqui é a última bobina já também, ó. Tá aqui só uma perninha também, ó. Então, a principal você já identifica que geralmente, como foi você que fez o motor, ou se não foi você que fez, você analisa qual das bobinas, se é as de fora ou as de dentro, que tá com uma única perninha só. Início e fim das bobinas tá aqui, só uma perninha. Pronto. Automaticamente eu identifiquei aqui início e fim dessa aqui, eu já sei que isso aqui são as duas principais. Bobina inicial e a bobina final. Eu tô levando em consideração que tá fazendo o sentido de colocação no sentido anti-horário. Automaticamente eu já observo aqui que tem 3 cabinhos desse lado e 3 desse daqui também, que vão ser as 3 bobinas das auxiliares, que são as velocidades. Aqui tá um fiozinho enrolado aqui, é porque sobrou uma perna de segmento de uma bobina para outra. Eu acomodei ele aqui um pouquinho no topo da bobina. Então aqui você já identificou o terminal final da principal aqui na sua esquerda. 3 bobinas também aqui, 3 pernas também aqui, também na sua esquerda. Então isso aqui são tudo para um lado só de fechamento. Deixa aqui. Tem mais 3 desse lado aqui, ó, que é as bobinas de velocidade, que são o início das bobinas, foi colocado também nesse sentido. Mais 3, mais 3. Então você separou aqui 4 para esse lado e 4 para esse. A partir dessa... Deixa eu tentar focalizar melhor com essa imagem aqui para vocês aqui, ter uma melhor visão aqui. Pronto. A partir dessa identificação aqui que você separou 4 para um lado, que eram os 4 terminais finais com os 4 inicial, você já sabe aqui, principal, é uma única perninha em cada bobina aqui, as auxiliares vai sair essas 3 perninhas. Se porventura vier estar embaraçado aqui e você não sabe certinho, mas de qualquer modo tem como você vir com o seu multímetro e tá identificando quem é quem aqui. Dessas bobinas, quando ela tá nesse modo aí, ó, todos soltos os fechamentos, a única bobina que vai dar resistência próxima, a principal vai ser as bobinas de velocidade 1. Então você vem com o multímetro, terminais para esse lado e terminais para esse lado, vem com as ponteiras dele na escala de 2K, escala de 2K, escala de resistência. Vem testando um por um. Vamos dizer que eu não sei quem é quem, mas eu pego, por exemplo, como referência esse terminal do lado de cá e venho testando esses aqui. O que der continuidade para esse lado aqui, eu vou, pego e marco essa resistência. Vamos dizer que esse aqui, ó, eu tive 306 ohms. Tá vendo? Eu faço uma anotaçãozinha aqui. Por exemplo, 306. Eu vou botar aqui que foi a primeira bobina que eu medi. Vamos ver a segunda. Então essa aqui eu já separei, que eu já medi, deixei ela aqui. Já defini que eu já fiz medição. Ela não dá continuidade para nenhuma das outras. Se der, tem curto entre essas bobinhas, um ponto não pode dar. Venho com as outras 3 restantes que tem para esse lado. E as outras 3 restantes que tem desse lado aqui, ó. Pego qualquer uma delas. E venho medindo nas outras 3 restantes do outro lado aqui. Caçar uma que dê continuidade. Pronto, achei uma aqui, ó. 194 ohms. Eu também já marco ela aqui, deixo ela um pouco separada para me ter noção. 194 ohms. 194. Pronto. 194, 306. Terceira bobina. Você vê que nenhuma vai dar os valores idênticos.
para tipo ter outra bobina com 194, nem ter outra bobina com 306. O que pode acontecer é um valor bem próximo, mas idêntico não dá. É muita coincidência. No caso desse motor aqui, por exemplo, eu tenho 550 espiras na bobina principal e tenho mais 550 espiras dividido nas 3 bobinas de velocidade. Então não tem como as 3 bobinas de velocidade ter a mesma resistência única das bobinas principal. Automaticamente a principal vai ter a maior resistência possível. Então a bobina que eu encontrar nessa sequência aqui com maior resistência, eu já sei o que é a minha principal. Que no caso eu já identifiquei até a partir das bobinas externas, que só tem um cabinho nelas, que foi esses dois aqui, ó, que eu tive 306 ohms. Então aqui eu já sei que é a minha principal. A outra bobina que eu tiver maior resistência ohmica, a partir dela, vai ser a minha bobina de velocidade 1. Então vamos lá, 194. Vamos dizer que eu conversando aqui, que nem por exemplo, não sei mais nem qual foi que eu medi por último agora que deu 194. Então simplesmente eu vou identificar a bobina que tiver 194 aqui. Aqui eu já fiz medição dela. ...34 ohms essa daqui, tá vendo? 0,34 ohms. Mais uma, a terceira, 0,34. Vamos caçar outra. Lembrando que os fios aqui é raspadozinho. Às vezes você deixa um restinho do esmalte e você tá pegando aqui com a ponteirazinha numa posição que tá em cima do verniz, você não vai ter continuidade para nenhuma. Então você deve mudar um pouquinho o local da colocação da ponteira, caso você não der continuidade aqui, ó. No caso aqui eu estou tendo dificuldade para encontrar a terceira bobina. Pronto, achei aqui, ó. 195. No caso essa que eu medi anterior já, ó. 195. Então eu vou mudar a perninha aqui, vou deixar até ela de um lado aqui para mim não voltar a medir ela novamente. Vamos caçar aqui continuidade para onde? Eu vou pegar logo um punhado aqui, ó. 34. No caso eu estou medindo aqui, eu medi anteriormente. Puxar um pouquinho o multímetro que está me tirando o ponto de medição. 34. Você vê que eu estou tendo um pouquinho de complicação na questão de continuidade dos terminais nas pontinhas da raspagem. 34, no caso é esse daqui. Vou caçar outro aqui. ...66, ó. Você tá vendo que é só problema que eu tô tendo, 66 ohms. É problema que eu tô tendo o ponto das ponteiras, no caso a quarta bobina, 66 ohms. Eu tô tendo problema um pouquinho na raspagem aqui, as ponteiras estão batendo onde tem esmalte, então não dá continuidade. Então você já fica alerta, estiver tentando encontrar essa resistência e não coisa, você muda o canto aqui onde tá a ponteira um pouquinho, para que ver se pega onde tá raspado realmente. Pronto, então aqui eu tive uma medição, 2, 3, 4 medição, que é a mesma referência dos 4 terminais que eu tenho desse lado, que é o final de cada uma das bobinas. Então eu tenho 4 bobinas, 1, 2, 3, 4. E também tenho desse lado aqui 4 bobinas, 1, 2, 3, 4. Então automaticamente eu vou encontrar 4 valores diferentes aqui. Então aqui esses valores diferentes, ó. Primeiro, eu tive 306 ohms. Segundo, 194. Terceiro, 34. E quarto, 66. Você vê aqui um detalhe. Esse motor em questão, como eu falei, a bobina principal eu tenho 550 espiras. E a auxiliar, todas as bobinas, ou seja, essas 3 bobinas aqui, ó, velocidade 1, 2 e 3, eu também tenho 550, ou seja, estão idênticas. Só que essas daqui foram divididas 550 para velocidade 1, 2 e 3. Eu tenho 33% dessas 550 bobinas. 33% está na velocidade 1. O restante que eu tive, ou seja, a sobra na verdade, eu tirei mais 33%, fiz velocidade 2. E o que restou ficou para velocidade 3. Então tá aqui, você vê que tem uma resistência bem baixa, que no caso é a menor quantidade de espiras possível, é velocidade 3. Então o valor menor que encontrado aqui eu já determino que é velocidade 3. No caso aqui eu vou botar velocidade 3. O segundo valor mais alto, qual foi? Eu tenho 0,66, 194, 306. O segundo mais alto foi 0,66. Então aqui é minha velocidade 2. E o terceiro mais alto, 194. Então aqui no caso vai ser velocidade 1. Velocidade 1 e 306 ohms principal. Você faz essa anotaçãozinha aqui, ó. Eu quando eu vou fazer o fechamento, eu já não anoto porque eu já tenho decorado essas ideias aqui. Então não faço essa anotação para mim fazer o fechamento. É que eu estou fazendo para vocês terem uma noção. Inicialmente vocês vão estar praticando aí, então anotou aqui, não tem mais erro. Pegou as referências ohmicas de cada bobina, não tem erro. Pega essa sequência aqui, ó, os valores ohmicos das bobinas.
Pode ter um motor desse qualquer, que dependendo do esquema elétrico, por exemplo, a principal, por exemplo, 550 espiras, a auxiliar, que no caso, a divisão dessas três velocidades, pode ser 600 espiras, 700, só pode ser só 500. Então, por exemplo, se aqui tivesse 700 espiras, a velocidade 1 certamente estaria bem um pouco próxima da 306 ohms, que seria a principal. Só que ainda não iria alcançar a principal. Por quê? Porque a velocidade 1, eu, por exemplo, ia pegar 33% de 700 espiras. Então, não iria alcançar o valor que seria 550 espiras da principal. Então, nesse ponto aqui, sempre você vai ter uma resistência ohmica maior do que todas as outras na bobina principal. A bobina de maior resistência é a principal. A segunda de maior resistência, a velocidade 1. Terceira de maior resistência, velocidade 2. E última e menor resistência, velocidade 3. Então já serve de regra você fazer isso aqui. Ó. Primeiro, bobina de maior resistência. Velocidade, na verdade não é nem velocidade, é a principal. Você até anota aí para vocês essa referência aqui. Ó. Primeiro, bobina de maior resistência, a principal. Segundo, bobina de maior resistência, velocidade 1. Terceiro, bobina de maior resistência, velocidade 2. Quarto, bobina de maior resistência, velocidade 3. Então tá aqui, resumido aqui. Pega essa sequência, você anota aí até uma tabelazinha para você aí. Você já não tem mais o que tá nem vindo buscar aqui, até no próprio vídeo aí. Primeiro, bobina de maior resistência é a bobina principal. Segundo, bobina de maior resistência. Isso aqui eu falo segunda, que é a primeira bobina de maior resistência, principal. Segunda bobina com maior resistência, velocidade 1. Terceira bobina com maior resistência, velocidade 2. Quarta e última bobina, no caso vai ter a menor resistência de todas, velocidade 3. Então, aqui você já sabe quem é quem. Então, quando eu medir aqui, eu vou fazer o que agora? Eu já sei a resistência única de cada bobina aqui. Aqui ela se refere. No caso que eu anotei aqui, deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho aqui, pessoal. Pronto. Então, como eu já anotei aqui, ó, eu tenho minha velocidade 1, a bobina que tem resistência ohmica de 194 ohms. Então, vou aqui agora identificar quem é a bobina de velocidade 1. Eu começo a fazer o fechamento do motor a partir dela. Eu vou procurar essa bobina que deu esse valor aqui de 194 ohms. Estou com um problema nessa raspagem do fio. Bobina com 194 ohms. Vou pegar outro terminal de outro aqui. Fechar aqui um punhado aqui e ver se eu localizo a perna dela do outro lado. Põe uma ideiazinha também para você não estar tendo muito quebra-cabeça, não, já estou tendo aqui. Juntou todos os terminais aqui e vem aqui nas pontas aqui e vê quem é quem. Ó, aqui tem um valor aqui. 49. 67, então automaticamente essa aqui é a de 194 ohms. Vou só confirmar aqui. Não sei porque o contato dela está tão ruim desse jeito. Pronto. 194, 195. Então aqui eu tenho o terminal de bobina velocidade 1. Vou soltar aqui porque eu vou começar a fazer o fechamento pela minha esquerda. Como eu peguei o punhado dos fios aqui, todos aqui estão num para eu saber quem é a ponta dela do outro lado. Pronto, 194 ohms. Eu desse lado aqui, ó, o terminal da bobina de velocidade 1 na minha esquerda, eu tenho aqui o terminal para mim colocar o capacitor. Terminal da minha esquerda. Não tem nada. Terminal da minha esquerda, de velocidade 1, é o terminal do meu capacitor. Vou pegar com a faca qualquer negócio. Então, na minha esquerda, o terminal da velocidade 1, eu vou colocar um terminal para fazer a colocação do terminalzinho para colocar o capacitor. Que é a entrada da outra pernazinha do capacitor. Não tem... Quero ver de cabeça aí. Dando as encapadas aqui no fio. Já deixei ele já no pontinho aí já. Pronto. Terminal da minha esquerda, de velocidade 1. Já vou enrolar o cabinho aqui. Para velocidade 1. Na verdade aqui é a entrada do capacitor, esse cabinho aqui.
Então pronto. Na minha esquerda, capacitor. O outro lado, eu já venho pelo cabinho para ver se teve contato ali. Procura agora do outro lado, ó. O final da velocidade 1 tá aqui, ó. 194 ohms. O lado direito da bobina de velocidade 1, eu vou fechar com o lado esquerdo. Ou seja, o outro terminal aqui da velocidade 2. E nesse fechamento é o cabinho de velocidade 1. Ou seja, o final da bobina aqui, ó. Então aqui eu tenho o final da velocidade 1 aqui. Vou separar ele aqui de um lado. E vou identificar agora a minha bobina de velocidade 2. E pegar o terminal dela nesse lado aqui. No caso só me resta esses dois terminais da velocidade 2 aqui. Na verdade não é da velocidade 2. Aqui tem o da velocidade 2 e o da velocidade 3. Eu vou só conferir velocidade 2 foi 66 ohms. Eu vou pegar aqui quem é que tem 66 ohms. (66 ohms). Eu estou com o meu contato no modo verniz. 66 ohms. Pronto. O terminal da velocidade 2 está aqui, ó. Esse terminalzinho da velocidade 2, da minha esquerda, eu vou fechar com o terminal de velocidade 1, que foi o que sobrou na minha direita. Você vê que ele está fazendo uma espécie de zigue-zague. O terminal da velocidade 1 desse lado, eu vou fechar com o da velocidade 2 desse outro. Pega os dois, enrola um no outro. E aqui, ó, final da bobina, eu estou considerando que aqui é o início, onde eu deixei o cabinho no capacitor. Lado direito seria o final. Ou seja, final da velocidade 1 fecha com o início da velocidade 2. E aqui eu coloco o cabinho de velocidade 1. Deixa eu ver se eu estou aqui com os cabinhos fácil. O chicote desse motor. Então vou tirar aqui logo os cabos do próprio chicote dele. Ventilador. Tá logo no chicote. Se eu for fazer ele e não quiser estar no chicote, você bota os cabinhos separados. Eu como já estou com o chicote aqui, vou já deixar direto no chicote, fica com menos trabalho de depois fazer fechamento de novo. Aqui era no caso se fosse fazer o motor para entregar alguém só a bobina. Aí você faria separado os fiozinhos, que lá ele fazia emenda pro chicote. Mas aqui como eu já estou com o chicote em mãos, vou já emendar direto no chicote. Um detalhe, ó, pessoal, o fio do chicote está bem ressecado. Aquecimento que teve anteriormente. Eu vou cortar ele aqui, onde está melhor, aqui embaixo não levou muito esquenta. Ó. Vou pegar a parte do fio que está mais macia. Se porventura aqui vier ficar curto aqui, onde vai ser as ligações na chave, então é onde vai ter emenda. No caso, lá na parte de baixo do motor. Mas pelo menos essa parte aqui do motor, que é onde pode dar mais problema e é onde é mais trabalhoso de realmente se precisar fazer alguma manutenção no futuro. Então você já deixa garantido que o fiozinho aqui vai estar bom. O fio está flexívelzinho, não levou aquecimento. Eu não vou dar atenção questão muito de cores aqui para fazer isso. Quem é velocidade 1, 2 e 3. Só ligar aí, pronto. Vou só levar uma referência assim. Na questão, por exemplo, fio vermelho aqui, eu vou deixar para ser meu linha. Meu linha vai ser esse vermelho. Vou deixar aqui verde, aqui seja velocidade 2. Esse daqui é o amarelo. Amarelo eu vou deixar que seja velocidade 2. Na verdade 1. E o branco eu vou deixar que seja velocidade 3. Não interessa muito, depois eu pego lá nos terminais finais e faço isso aqui. Então aqui onde eu fechei final de velocidade 1 com início da bobina de velocidade 2, eu vou botar velocidade 1. Deixar que velocidade 1 seja o fio branco. Pronto. Eu vou colocar o cabinho aqui velocidade 1. Que vamos fazer de conta aqui que fosse o cabinho branco. Enrola ele. Isso aqui depois você tem que estanhar, viu? Para estanhar aqui, esse fio em questão que eu estou fazendo é alumínio, pessoal. Ele é ruimzinho, não pega estanho aqui nem a pau. Então para você estanhar, você leva em consideração que o estanho vai pegar praticamente mais que só no cobre. Então você já fica com esse detalhezinho aí. Pronto, eu vou usar o cobre como base para estanhar. O alumínio vai ser só a aderência que está enrolado aqui. Eu tenho aqui meu cabinho de velocidade 2. Agora vamos pegar aqui no outro lado
No caso, me restaram aqui ainda duas pernas, que uma vai ser velocidade 3 e o outro é o final da bobina de velocidade 2. Aqui eu já tenho restando um terminal também, que é o final da bobina de velocidade 3. Você vê esse detalhe aqui também. O terminal de velocidade 2 é o que eu acabei de botar no cabinho, fechando com velocidade 1. Nós vem novamente aqui nele e vamos caçar o final desse cabinho de velocidade 2 que eu liguei com velocidade 1. O final dele, vamos ver qual dos dois aqui quem é quem. Ó. No caso esse daqui, ó. Velocidade 2, final dele, velocidade 2 que era 66 ohms. Final do terminal de velocidade 2 desse lado. Vou vir para esse lado de cá, ó. Você vê que me resta somente um terminal final aqui, ó. Que é o começo e o fim da velocidade 3. Então eu pego o final de velocidade 2 desse lado, trago para cá, ligo no velocidade 3, o início dele. Aqui novamente mais um cabinho. Vai ser velocidade 2. Qualquer coisa você não estiver muito entendendo aqui eu explicando, isso aqui serve para você ter noção de realmente como é que é feito. Se não estiver entendendo, no restante do material do curso aí, eu já deixei até anteriormente, conteúdo como fazer esse fechamento teórico, onde tem o esquema de ligação, ou seja, ligação de um lado para o outro, um lado para o outro, que é só isso, é uma espécie de um zigue-zague que está fazendo aqui. Então tem aqui, final da velocidade 2 desse lado, na minha direita, com o início da velocidade 3 aqui da minha esquerda, fechado, e aqui, cabinho de velocidade 2. No caso, vamos deixar aqui o fio verde, é velocidade 2. Aqui você, enquanto não faz amarração das bobinas, coisa desse tipo, é bem complicado fazer, bem fácil de torar esses fios. Eu estou fazendo aqui para demonstrar a vocês um detalhe que você, antes de fazer isso aqui, você já deve fazer para prevenir mais que as bobinas tenham mais segurança, é a amarração das bobinas. Desse lado é o último lado que você vai amarrar, mas o lado de baixo já daria para me ter amarrado. Mas que tanto faz, eu vou fazer aqui, embaixo também não amarrei, amarro tudo uma vez. Mas se você já amarrar embaixo, a bobina já está um pouco mais fixa, mais segurazinho você trabalhar. Então aqui velocidade 2. Nesse meu caso aqui eu vou fazer aqui, eu uso para manter pelo menos a base dos cabinhos aqui. Porque aqui bem sensível, o fio quebra por besteira. Eu uso esses bichinhos que chamam de enforca-gato, para fixar logo esse chicotezinho aqui junto, no topo das bobinas, para depois que eu vim fazer a amarração com a linha. Então aqui, final de velocidade 2 com início da velocidade 3, velocidade 2 aqui. Me restou agora desse lado de cá, ó, o último terminal das bobinas auxiliar e também na minha direita, esse será o terminal de velocidade 3 que eu vou fechar junto com esse daqui, ó, que é o da principal, que não foi mexido ainda nas principais. Você vê que até agora eu não mexi com a bobina principal. Então aqui, eu vou fechar aqui, ó, final da velocidade 3 com a bobina principal também da minha direita. Enrolo no outro. E aqui é meu cabinho de velocidade 3. Você vê que a velocidade 3 foi feita junta com o fechamento da principal. Ou seja, a minha bobina principal da direita, eu fechei com auxiliar final da velocidade 3. Então aqui eu tenho o meu terminal de velocidade 3. Me restou do lado de cá a outra perna da principal, que é o início, onde aqui, ó, eu vou botar o terminal linha e o outro terminal para o capacitor. No caso, vamos aqui. Você vê que o outro terminal da principal tem dois fios ligados nele. Um é o linha e o outro é capacitor. Então, um lado da principal não é ligado com nenhuma das outras bobinas do motor, a não ser ligação com os próprios cabinhos aqui. Eu vou deixar aqui o linha, seja esse vermelho. Tá aqui. O linha é meu vermelho. Eu vou mostrar um detalhe aqui que eu não mostrei a vocês aqui. Deixa eu ligar logo esse velocidade 2. O mais importante do motor é deixando passar despercebido aqui. Vou ligar aqui. Você vê que fica ruim de você trabalhar. Tem que ter cuidado, paciência. O fio é bem sensível. O mais interessante do motor que eu deixei despercebido, eu vou ter que buscar ali um pouquinho, vou dar uma pausa no vídeo, que é o fusível térmico, protetor térmico, né? Eu não coloquei ele, mas o protetor térmico, na verdade, pessoal, ele é ligado nessa perna do linha aqui, ó. O meu linha eu deixei para ser o vermelho, eu vou soltar aqui de volta. Ó. Eu vou soltar de volta. Esse linha, esse lado essa entrada do linha aqui, ó, eu já boto uma perna do protetor térmico e a outra perna do protetor térmico, ou seja, a saída dele é quem vai fazer a ligação para cá, junto com o terminal do capacitor, mais a bobina auxiliar. Automaticamente entre aqui e aqui, ó, a ligação daqui para cá
Se porventura vier dar problema e esse fusível entrar em ação que vier abrir, ele vai cortar a alimentação. Meu terminal linha não tem mais mandando a alimentação para o lado de cá, que seria a entrada direto para a bobina principal, e nem teria também a alimentação indo para o capacitor. Então, o local do linha é esse, o cabinho da bobina, do terminal na verdade, o linha, junto com a alimentação direta para a perna do capacitor, junto com a principal aqui. Então, vou providenciar aqui o protetorzinho para nós ver aqui. Então, pessoal, providenciei aqui já o protetor térmico, tá aqui. Comprei uma caixinha com 100 unidades. Comprei isso aqui na Shopee. Você encontra lá, eles fazem aqui esse lotezinho aqui. Na época eu comprei a R$30. Não sei a época que vocês vão estar vendo aí se pode ter subido ou baixado. Ou você encontra a mesma oferta, que era uma promoção que tinha. 100 unidades por R$30. E saquinho. Aí você, antes de colocar isso aqui, é novo. Mas você não se confia que porque é novo, não pode vir com problema não. Então você testa, escalazinha de bip. Testa, vê se ele tem continuidade. Se tiver, tá ok. Ó, 0,11. Indica que ele está tendo continuidade de um lado para outro. Resistência 0. Ou seja, a alimentação que entra desse lado está passando simplesmente para o outro. Você está pegando um multímetro. Ó, então show de bola. Tá ok. Se certificou de que ele não está aberto. Imagine, mesmo que novo, às vezes pode vir com problema. E você não conferiu. Simplesmente jogou aqui e perdeu seu trabalho. Vai ter que abrir todo o fechamento do motor para fazer de volta. Então, aqui ó. O terminal do fusível no linha. O linha que está vindo do chicota. Deixar a perna grande que é o teu espaço sim. Uma coisinha que também é o isolante. Tem que manter o isolante na perninha dele aqui. Eu vou até pegar aqui. Você vai estar aqui. Detalhado no processo. Aqui que vai estar prática para vai direto, né? A gente vai explicando ao pessoal aqui. Aí até esquecendo que vai algum detalhezinho. Você já coloca um isolantezinho aqui nas perninhas do termo fusível, para ele não ficar, como ele está exposto, os terminais dele aqui, não ficar exposto a estar levando curto para a carcaça do aparelho, você mesmo depois mexendo aí, levar curto. Então você já faz isso. Compra essas malhazinhas, não sei exatamente o nome dessa malhazinha aqui, é que nem um panozinho. Isso aqui na loja você compra o mesmo material de fio, essas coisas, você encontra esse proteçãozinho aqui. Geralmente no seu dia a dia de trabalho você vai começar a ver eles bastante em motor aí. Coloca uma perninha, coloca na outra. É só para isolar as perninhas dele aqui. Vem na perna do linha, amarra uma perna do fusível. O que restar dela você já corta para não deixar excesso. Você vê que eu estou só emendando, não fiz soldagem nenhuma. Eu vou soldar tudinho. Ó. Amarrou desse lado. O outro lado da perna vai entrar direto no terminal que vai ser para capacitor e a principal. Você vê que essa outra perna está sozinha aqui, é capacitor, mas aqui é a entrada de velocidade 1. É onde o capacitor vai sair daqui e levar para lá. Essas duas pernas aqui são capacitor, o preto e o vermelho. Então esse outro lado da perna do capacitor que está ligado junto com a bobina principal, liga a outra perninha do protetor térmico. Enrola. Cuidado de não tolar esses fios. Corta o excesso da perninha. Cuidado de não deixar cair pedaço de ferro aqui por cima para depois você estar amarrando e imprensar o fio chegar até levar a causar curta. Pronto, você vê que aqui está feito, ó. Eu venho mais uma vez com esses protetorzinhos aqui. No do fusível, depois coloco ele aqui, depois da soldagem também, ó. E agora eu vou fazer o processo de soldagem. Não vou mostrar soldando para não ficar o vídeo tão gigantesco. E eu vou colocar até o ferro aqui no momento para dar uma esquentadazinha. Mas isso aqui é detalhe de solda, é o de menos. Você vê que o principal foi feito que fosse fechamento. Então, pessoal, já fiz a soldagem dos terminais aí. Agora, após essa soldagem, é interessante você dar atenção à questão se teve continuidade nos cabinhos ou não. Porque de repente você, às vezes, deixou alguma emenda aí mal feita e não tem continuidade. Então é mais uma precaução para não fechar esse motor e vir a ter que abrir e procurar defeito novamente. Então é mais uma informaçãozinha que você deve buscar. Após fazer o fechamento, todo normalzinho, tá aqui os terminalzinhos do capacitor. Você vem, agora é testando os cabinhos. Você vem em um dos terminais do capacitor, multímetro na escala 2K, e no outro terminal do capacitor. Os dois terminais do capacitor você mede
eu tive 605 ohms. Tá vendo? Então agora você vê que eu tive uma resistência bem alta em comparação às resistências ohmicas que eu fiz anteriormente. Ó, 306 ohms. Na verdade agora eu tive 605, praticamente que dobrou. Ó, 605. Então você vê que eu tenho continuidade nos dois terminais do capacitor, então indica que as ligações entre bobina auxiliar e principal estão ok. Agora eu venho com referência a meu linha, que eu deixei em questão aqui, eu deixei sendo o fio vermelho. Eu venho com referência a ele e meço todos os terminais de velocidade aqui. Todos eles eu tenho que ter algum valor ohmico. Ó, você vê aqui que, ó, 409, esse outro eu testei o branco, agora o outro 342 e o último 307. Então você vê que eu tive com referência ao linha e todas as velocidades eu tenho continuidade. Ó, e é uma sequência. A velocidade 3 é o que tem menor resistência. Velocidade 2, uma resistência média, 340 ohms. E velocidade 1, a maior resistência, 400. Então eu tive três valores de resistência. 409, 340 e 307. Essa 307 eu estou medindo a resistência ohmica antes. Na verdade isso aqui é 306. É alguma diferença que está dando ali, de 0,1 ohms. Essa 307 que eu estou tendo ali, ó, com referência à velocidade 3, tá vendo? É essa mesma resistência ohmica que antes eu tive da minha bobina principal. Isso aqui indica que minha bobina principal está tendo conexão com os cabinhos aqui de um lado ao outro, ou seja, até a velocidade 3. Se tivesse algum rompimento na bobina, falha na emenda, não teria resistência alguma. Como também aqui nas outras velocidades, eu também não teria continuidade para elas. Por quê? Porque a velocidade 3 está fazendo ligação para 2, a 2 está fazendo para 1, que o final vai ser aqui no cabinho vermelho, que é o de maior resistência. Aqui está sendo a soma da principal mais a auxiliar. Então só eu testar o meu linha com os terminais do capacitor, eu já tenho certeza de que eu estou tendo continuidade. Ó, vê que esse aqui eu tenho resistência 0, o outro terminal do capacitor, ó, resistência 0. Isso me indica que o terminal vermelho aqui que está sendo o meu linha, ó, está fazendo o circuito, chegando aqui, ligando num lado do fusível e saindo do outro, que é o cabinho. Então aqui eu constatei que minha bobina está ok, não tenho mais com que me preocupar. Se você já tiver alguma dúvidazinha, mede resistência por resistência, ou seja, somente nos terminais das resistências, tem que dar continuidade. Ó, 100, 66. Aqui você volta novamente a encontrar as resistências ohmicas que você encontrou antes de cada velocidade. Por exemplo, 67 ohms. 101, nós não tivemos esse valor anteriormente de 101, nós tivemos 66, 34 e 96. Então, vermelho com amarelo, verde com amarelo, 34, que é o que nós tivemos anteriormente aqui, ó. 34 foi de velocidade 3, então, fio verde com amarelo, eu tenho 34, ou seja, eu estou medindo a bobina de velocidade 3 de início ao final, verde com branco, eu tive 67, 66, que é esse valor que nós tivemos anteriormente, que é a bobina de velocidade 2, e a bobina de velocidade 3, 34, e bobina de velocidade 1, que é branco com amarelo aqui. Ó. Deixa eu ver, branco com verde. 66, branco com amarelo, 101 ohms. Qual foi a outra resistência que nós tivemos anteriormente? Foi 194, que é a bobina de velocidade 1. Então deixa eu pegar aqui bobina de velocidade 1, que eu vou ter, aqui eu estou medindo 100 e, deu 100 e, deixa eu ver ali. Isso aqui eu explico a vocês, pessoal, em outros conteúdos, onde eu mostro em esquema elétrico, em vídeo, testando no próprio motor montado ainda, já para você ter que abrir esse motor e ver isso aqui pessoalmente, ó. 101 ohms. Esse 101 é referente à resistência de 66 ohms da bobina de velocidade 2, mais 34 ohms da bobina de velocidade 3. E a bobina de velocidade 1, eu só vou ter certeza de que se ela está ok, medindo o terminal da bobina de velocidade 1, que aqui no caso, se eu não me engano, deixei para ser esse branco. Bobina de velocidade 1 com um dos terminais do capacitor. Então vamos lá. Nesse terminal do capacitor eu tive 409 ohms. Nesse outro, 194, 195. Então, eu constatei aqui, ó, que bobina de velocidade 1 tá ok. Que é esse valor único que nós tivemos anteriormente aqui, ó, 194 ohms velocidade 1. Então, bobina, terminal do capacitor com um dos terminais de velocidade, que é o de velocidade 1, para um terminal do capacitor 194 ohms. Aqui eu estou medindo a resistência da bobina de velocidade 1 por completa. Terminal da bobina de velocidade 1 para a bobina de velocidade 2, aqui sim eu estou medindo a bobina de velocidade 2, que seria o verde, que é 66 ohms. Terminal da bobina de velocidade 2 com o terminal da bobina de velocidade 3, 34 ohms, que é
velocidade 3, 34 ohms. Então aqui você vê que o que eu falei nos vídeos anterior sobre testar esse motor sem precisar desmontar ele é verídico. Você tira como base essas medições finais que eu tirei aqui e a que eu fiz anteriormente com o motor aberto. Constatei a resistência ohmica de velocidade 3, que aqui quando eu determinei quem era a velocidade 1, 2 e 3, medi ela, você viu anteriormente. E agora eu estou com o motor fechado, feito todas as conexões, os cabinhos já prontos aqui para ser alimentado, funcionar. E estou medindo novamente através do cabo que será ligado no terminal das velocidades, ou seja, na chave. Através daqui, e os dois terminais do capacitor, tenho certeza pura como é que está essas bobinas internamente. Se elas estão com conexão, se elas estão alteradas na questão de curto, abril. Eu só não vou ter certeza de se esse motor está bom ou não, no caso de, por exemplo, essa bobina entrar em curto ou algumas espiras. Eu vou ter uma perca de resistência ohmica, mas não vou ter um valor para mim ter noção de que se realmente está ok. Nesse motor aqui tem como eu ter? Tem, porque aqui eu tenho os dados salvos dele. Isso aqui é como, vamos dizer que eu fiz um mapa desse motor. Esse motor, após eu fechar ele, botar ele em funcionamento, depois eu quiser conferir ele aqui, com esses dados que eu anotei dele aqui, eu tenho como saber se essa bobina entrou em curto, eu tenho como saber essa noção. Por quê? Porque está anotado tudo aqui direitinho. Bobina de velocidade 1 tem 194 ohms, aí você vê que eu emendei aqui está dando 194, 195. Bobina de velocidade 2, eu tenho 66 ohms, bobina de velocidade 3, 34, a principal 306. Então aqui eu poderia anotar aqui, por exemplo, continuidade entre a principal, que é um lado do capacitor, e vai fazer o circuito de toda a bobina principal até o final da auxiliar. 605 ohms. Então eu faria também mais uma anotação aqui, por exemplo, resistência total. Isso aqui é só para vocês terem noção. Resistência total, 605 ohms. Pronto. Isso aqui é a resistência entre a continuidade de bobina principal mais a velocidade 1, a 2 e a 3, que é a soma de 306 mais 194, mais 34, mais 66. Vai dar também esse mesmo valorzinho aqui, 605. Ou seja, 306 com 194, nós teríamos aqui 306 com 94, 400, com 100, 500, 566 com 34, 605 ohms. Ou seja, a soma de toda essa resistência aqui é o valor total que eu tive aqui, único. Então, eu com essa anotação, futuramente eu posso fazer medições desse motor e diagnosticar até curtos tem essa bobina. Mas esse motor em questão, se eu pegar um outro motor que veio de fábrica, eu não tenho esses dados, então não tenho como ter certeza. Mas eu tenho como ter certeza se abriu-se uma bobina, se você estourou um fio desse, como ter certeza se realmente entrou totalmente em curto. Esses detalhes a partir do chicote e os dois terminais do capacitor, eu tenho como averiguar tudinho. Você vê a aula anterior sobre fechamento, onde eu tenho um esquema elétrico que eu faço assim, mostrando as ligações dessas bobinas em zigue-zague, que elas são na verdade tipo assim. Eu fiz errado aqui, pessoal. Tipo assim, ó. Ou seja, a ligação dessas bobinas, início e fim da principal, auxiliar, auxiliar, auxiliar. Eu mostro tudo direitinho, resistência ohmica, aonde está os pontos fazendo essa medição. Então aqui nós constatou que a videoaula anterior sobre o esquema elétrico do motor, para você testar ele ainda montado, só apenas vindo com dois terminais do capacitor, desconecta o capacitor, testou os terminais da chave. Por aqui você já tem como ter uma noção se você vai precisar vir desse motor ou não, só medindo aqui, que as referências que eu mostrei agora anterior, procurando esses valores ohmicos. Aqui você só não vai ter certeza da continuidade da bobina de velocidade 1, porque vai ter que vir em uma perna do capacitor. Ou seja, não precisa abrir o motor vindo o fechamento para você saber se tem problema diretamente dentro desse motor aqui. Então, o conteúdo era até aqui sobre esses detalhes. Espero que aqui tenha sido mais um conteúdo aí rico de conteúdo, vamos dizer assim, um vídeo rico de conteúdo que vem acrescentar mais valor em seu conhecimento sobre o rebobinamento do motor. Agora eu vou estar fazendo isso aqui, ó, a isolação dos terminais, a acomodação desses terminais sobre o topo da bobina. Esse protetor térmico tem que estar em contato com essas bobinas, porque ele capta a temperatura da bobina, onde esse daqui em questão é 130 graus. Se porventura essa bobina atingir essa temperatura de 130 graus, ou 2 amperes, que é a corrente máxima que ele também transporta, ele vai estar abrindo, protegendo essa bobina. Então, eu não vou fazer detalhe aqui de amarração por enquanto. Eu queria mostrar a vocês só até aqui. A amarração, eu tenho conteúdo anteriormente mostrando, mas também é o de menos. Ou seja, você aprendeu a fazer o fechamento, a amarração você vai desenvolver no dia a dia como é que é o melhor de você estar fazendo. Mas é o de menos, é isso aí, a amarração dessas bobinas desse por aqui.
Na verdade eu vou acomodar ele aqui, né? Você abrir qualquer botão, você vai ver como é que tá. Acomodar os cortezinhos aqui de um lado. E tá amarrando as bobinazinhas bonitinhas aqui, isolando aqui, ó, pra não ficar nuzinho que nem tá aqui, ó. Em todos eles aqui tem que colocar um espaguetezinho desse aqui. Então, é isso aí. Nosso conteúdo tá no topo final de ensinamento. Eu acredito que quem assistiu às aulas até aqui, deu atenção, tirou suas dúvidas, não tem mais aquela dúvida de tentar fazer um motor desse. Claro, se você for tentar fazer, vai ter algumas dúvidas que vai surgir naquele dado momento. Estou aqui para auxiliar nisso aí. Chega para mim, fala aí, ó, eu estou tentando fazer aqui assim, assado, não estou entendendo isso aqui direitinho. Nós se esclarece isso aí e deixa aquele likezão aí no vídeo para que nós esteja sendo divulgado nosso conteúdo aí no YouTube aí com mais pessoal, para que chegue a mais e mais pessoal aí no canal aí, pessoal. Eu espero. Eu falo canal aqui, o conteúdo é diretamente para o curso. A maioria do conteúdo do curso eu posto também no canal. Claro, aleatoriamente, onde no curso não é aleatório. No curso tá a sequência. Passo 1, 2, 3 até o final. Já no canal eu posto um vídeo hoje que era o final, amanhã eu posto um que é o começo. E de repente o pessoal que está acompanhando o canal vai pegando as aulas também, mas aleatoriamente, né? No curso está tudo organizado, tem extras, não só o que está no canal está no curso. Como também assim o conteúdo do curso, tem conteúdo que não tem no canal, como no canal também tem conteúdo que não tem no curso. Mas vamos que vamos. Então aqui, pessoal, você já vê o motor pré-iniciado para ser feita a amarração das bobinas. Eu coloquei dois bichos de chama em forca gato, a abraçadeira de nylon. De uma bem fininha, deixa eu ver a espessura dela aqui para vocês. Pronto, é largura 2.6 mm por comprimento de 160 mm, ou seja, tem um comprimento de 16 cm por 2.5 mm, 2,5 mm. É bem fininha. Eu compro aqui um centro dessa bichinha aqui, é R$7 e pouco, não sei aí na região de vocês. Sempre no motorzinho desse eu uso duas, só para isso aqui, ó. É acomodar os cabinhos, tá vendo? Ó, junto com os isolantes deles, o protetor térmico. O protetor térmico aqui em questão, eu joguei ele aqui, tá por baixo, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tem que estar dentro das bobinas, ó. Eu coloquei ele, talvez não dê para posicionar bem para ver, mas ele tá aqui entre uma bobina e outra. Tá aqui, dá para ver porque a filmagem não tá boa de vocês focalizar para ver aqui. Mas tá aí, ó, dá para ver um pouco. Tá vendo? Ele tá entre uma bobina e outra. Tá entre a bobina principal e o auxiliar aqui, ó. Quando eu vier fazer a amarração, eu termino de fechar ele ali dentro. Ou seja, quando essas bobinas vierem estar aquecendo, ele vai estar dentro do calor das bobinas. Tanto faz a principal quanto a auxiliar aquecer, que for o caso dele entrar em ação. Ele tá lá no centro detectando, ou seja, tá no meio da temperatura entre uma e outra. Aqui tanto faz esquentar muito a principal, o auxiliar ele está dentro entre uma e outra. Às vezes o pessoal coloca em cima só de uma, porventura vinha aquecer muito essa principal, mas ele não, no caso aqui é auxiliar, mas no caso aqui ele não está detectando também a temperatura da principal. Ou seja, a principal aqui pode torrar, que a auxiliar simplesmente não vai estar abrindo pelo motivo da principal entrar em curto. Vamos dizer que entrou em curto, o motor pesando muito, a principal está drenando muita corrente, de repente o protetor térmico está em cima da bobina auxiliar, a principal simplesmente pode queimar aqui, porque a temperatura não vai alterar aqui, ela vai alterar aqui, ó. A não ser que, porventura, você colocou aqui na auxiliar, e a velocidade que você está usando, por exemplo, velocidade 2, 1, está drenando corrente também pela bobina auxiliar, e de repente ele detecta um pouco da temperatura, mas não vai detectar 100% quanto se estivesse em cima da bobina principal. Então eu prefiro colocar ele, puxa a bobina um pouquinho aqui entre um e outro e joga ele aqui dentro. E aqui, quando eu amarrar a bobina, ele fica bem presozinho entre uma e outra. Tanto faz essa quanto essa aquecer muito, ele vai estar percebendo essa diferença de temperatura. Então, tá aqui, ó. Falta ainda dar uma organizada na bobina, depois da amarração, o que você faz? Uma organizadinha aqui no topo dela. Não tem tempo isso aqui agora não. Agora você faz só uma pré-organização, que é dar uma leve organizadazinha nelas aí, a posição mais ou menos do motor. Você vê que talvez precise dar mais uma baixadinha aqui nessa altura, ou nem precise. Aqui eu vou estar usando os dois espaguetes só para essa funçãozinha aqui, ó. Aqui eu já vou vir com os cabinhos amarrando, ou seja, aqui o motor não está amarrado, mas que com os dois espaguetes eu já tenho a segurança de estar mexendo com a bobina aqui sem puxar os cabinhos da base que eles estão posicionados aí. Então, o cuidado todo aqui é não puxar os fios dos cabinhos. Era só isso aí que eu queria mostrar a vocês aí. Detalhezinho simples, mas que é de interesse para quem trabalha na área, na verdade, saber desses detalhezinhos. Às vezes você não tem uma ideia, para amarrar isso aqui já quer amarrar com a própria nylon. E já começa com o maior trabalho do mundo para começar a dar esses nozinhos aqui. Então, dois espaguetezinhos desse resolveu todo esse seu quebra-cabeça. Perninha do fio aqui para organizar aqui ainda sobre os fios. Acomoda ela direitinho.
Quando for amarrar, como o fio é bem fino, é sensível, quando você vai fazer as amarrações aqui, não tem para que puxar muito fazendo pressão no fio, porque às vezes acontece quando você faz a amarração, por exemplo, joga o fio aqui dentro que vai amarrar, tem a ver, ó, tem aqui, ó, os fios de conexão de uma bobina com o outro, tá vendo? 3 fios da auxiliar passando de um lado para outro. Às vezes esses fios, quando você coloca, fica meio que curto, e se você pressionar muito eles puxam a ponto de torar o fio. Então você tem que estar com esse cuidadozinho na hora da amarração. Olhar se o ponto que a bobina está sendo amarrada, se os fios têm espaço para você realmente estar forçando eles. Então, detalhe simples, evitar de não torar essas bobinas, você fazer todo um trabalhão desse, no final das contas tem que desmanchar, porque no final do serviço tem uma bobeirazinha. Então tá aí, pessoal. Gostou? Deixa um likezinho aí. Em breve mais algum conteúdo informativo aí.